Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Norato e estamos começando hoje uma série curta com 3 mensagens onde vamos explorar o cativeiro da mente. Vamos refletir sobre o porquê é tão difícil seguir Jesus, por que nos custa tanto orar e o porquê ler a Bíblia é tão difícil. Então vamos começar hoje com uma reflexão sobre os desafios de seguir a Cristo. Você já se perguntou o porquê muitas vezes nós falhamos miseravelmente em vivermos como seus discípulos? Por que o caminho para um cristianismo que agrade a Deus nos parece tão distante? Por que seguir Jesus nos parece tão difícil? Então eu te convido a conferir esse vídeo até o fim e caso você goste desse conteúdo, inscreva-se no canal e interaja conosco através do seu joinha e das suas opiniões lá nos comentários. A sua avaliação é muito importante para o crescimento desse canal que só está começando. Então, fica comigo e bora dar início a essa série. Por que é tão difícil seguir Jesus? Antes da gente começar a responder essa questão central, primeiro nós precisamos estabelecer o significado de seguir Jesus. Para segui-lo não basta apenas saber quem ele é, não basta apenas aceitar o seu sacrifício, ir à igreja e falar dele para as pessoas. Para seguir Jesus se necessita conhecê-lo, se necessita identificação com o seu propósito eterno, se necessita entendimento do que o seu sacrifício resultou nas nossas vidas. Seguir Jesus significa buscar ser como Ele, viver como Ele e ter a constante consciência da presença do seu Espírito dentro de nós todos os dias. Significa uma vida de sacerdócio, de intimidade, de santidade, de adoração e obediência. Talvez só essa introdução já pareça pesada e penosa para muitos de nós, ainda mais se comparado ao padrão tão mais baixo que esse mundo e essa vida terrena demanda. Contudo, olhar para a excelência do padrão proposto por Jesus precisa instigar e atrair os seus seguidores. A menos é claro que seguir a Cristo signifique para você apenas uma prática religiosa. Então, tendo estabelecido o significado de seguir a Cristo, vamos começar a responder o porquê segui-lo é tão difícil. Primeiro, seguir Jesus é difícil porque te desafia a negar a si mesmo e abraçar a sua cruz todos os dias. No Evangelho de Lucas, na versão NTLH, está escrito assim: Depois disse Jesus a todos, se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. É incrível o chamamento para seguir Jesus, mas principalmente o que está unido a esse convite. Repensar a vida para além de uma visão antropocêntrica e individualista é a principal característica de um discípulo. O discípulo de Jesus busca muito mais pelo nós do que pelo eu. Já não se trata do propósito que Deus tem para a minha vida individualmente, mas para nós, para a sua igreja, para a sua família, para o seu povo, onde o eu está incluído. Quando você nega a si mesmo, você abraça a sua cruz, porque você diz não para a circunstância que você está enfrentando e declara que existe um Deus maior que os seus problemas. Pensar no nós quando se está passando por desafios terríveis na vida é uma tarefa muito difícil. Porém, Jesus, como nosso modelo supremo, mostrou que esse é o caminho, quando ele intercedeu por seus perseguidores, quando ele dava os seus últimos suspiros na cruz. Definitivamente, Jesus nos mostrou que segui-lo não é tarefa para gente fraca, para gente vitimista e individualista. Talvez isso é o que torna o Evangelho tão extraordinário. Número 2. Seguir a Cristo é difícil porque nos desafia a sofrer perseguições e construir inimizades com o mundo. Tiago, no capítulo 4, no verso 4, diz assim: Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Longe de mim comparar o que significa ser um cristão praticante do Evangelho nos dias de hoje com o que já foi num passado não muito distante. Hoje é a hype, tá quase na moda a gente falar que é evangélico, que é um cristão protestante, mas não faz muito tempo, só o fato de se declarar um crente já era motivo de zoação, principalmente na época de escola. Eu tenho 33 anos e eu me lembro muito bem como os crentes eram perseguidos pelos alunos não cristãos. Mas hoje, quando nós falamos de inimizade e de perseguição pelo mundo, nós falamos de coisas mais profundas. Nós falamos de inimizades construídas por se negar a negociar valores, por se negar a negociar nossa fé em troca de enriquecimento ou vantagens, ou mesmo por perseguições religiosas. Eu me lembro, há alguns anos atrás,
eu estava enfrentando um momento de grande desafio na área profissional, na área financeira. Eu já estava casado na época, estava no 4º ano de engenharia civil e me apareceu uma oportunidade indicada por um amigo para trabalhar com liderança e gerenciamento de projetos. Eu já era projetista formado, com uma certa experiência até. Me lembro que a proposta era surreal, era um salário absurdo e era para trabalhar fora da cidade. Me lembro dos gestores me explicando os processos e a forma de trabalho e o quanto eu estava empolgado, já que vinha sendo naquela ocasião um tempo terrível para minha esposa e eu. Mas então, eles começaram a me perguntar coisas da minha vida pessoal e as coisas começaram a mudar. Principalmente quando eu falei que eu era cristão protestante. Eu falei dos meus valores, falei dos meus anseios. Primeiro que começaram a me tratar diferente, com um tom de deboche. Segundo que, então, para me colocarem à prova, eles começaram a falar mais abertamente das inúmeras maracutais que demandaria ser feito caso eu abraçasse aquela proposta. Obviamente que eu recusei. Me lembro dos gestores fazendo piadas por eu recusar, já que era um salário extremamente alto. Contudo, eu não tinha dúvida do que eu precisava fazer. Resultado, eu continuei desempregado por algum tempo. O amigo que tinha me indicado parou de falar comigo. Foi terrível. Fato é que seguir a Cristo demanda um padrão mais elevado de comprometimento e uma capacidade maior de encarar situações desconfortáveis. É o lance da prova da fé. Ou você está fechado com Cristo, ou você não pode ser chamado discípulo de Jesus. Terceiro, seguir Jesus é difícil porque demanda santidade, entrega total, obediência absoluta. Eu creio que esse motivo já seja autoexplicativo, mas para a gente aprofundar um pouquinho, 1 Pedro no capítulo 1, eu vou ler o verso 15 com vocês, diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Seguir alguém sugere que essa pessoa seja relevante para a gente, ou seja, um modelo a seguir. Jesus não só foi santo, como ele nos mostrou um padrão de vida para viver. Um padrão que compete com toda a forma do mundo viver. Ele nos mostrou o que significa santidade. Santidade é o ato de reproduzir a essência de Cristo. Um estilo de vida que demanda entrega total e obediência absoluta a Deus. Então, somos santos porque Ele é santo e Ele fez com que o seu Espírito habitasse em nós. Agora, a santidade é reproduzir fielmente a vida desse Cristo habitando em nós. Como que eu faço isso? Ouvindo a sua voz e obedecendo. Obviamente que eu adoraria dar várias outras razões pelas quais é tão difícil seguir Jesus. Contudo, eu vou resumir todas as possíveis razões, inclusive as que nós já falamos anteriormente, com apenas mais uma. 4. Seguir Jesus é difícil porque te custa a vida, te custa tudo. Mateus no capítulo 19, eu vou ler com vocês os versículos 21 e 22, diz assim: Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa passagem, é claro, fala do encontro de Jesus com o jovem rico. E eu escolhi citá-la porque ele representa a mesma realidade da nossa geração cristã. O jovem não deixou Jesus porque ele não queria segui-lo, mas porque seguir Jesus lhe custaria tudo. Seguir Jesus não era sua real prioridade. Nossa geração até deseja seguir Jesus, deseja ser um discípulo e desfrutar do reino de Deus. Contudo, sem abandonar as riquezas terrenas, sem abandonar as prioridades terrenas, sem abandonar os velhos hábitos, sem abandonar pecados de estimação, sem renunciar à própria vida. Nossa geração necessita ter razão, necessita ter a última palavra, necessita saber e estar certo em tudo. Nossa geração tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, de perder e dar vantagem para o outro. Tem dificuldade de ouvir e ser empático. Enfim, as condições que Jesus pede para os seus seguidores são demais para muitos da nossa geração. A exemplo do jovem rico, Jesus não é realmente a nossa prioridade. E inevitavelmente, somos cheios de conhecimento sobre Jesus, porém, sem qualquer intimidade real com a sua pessoa, sem profundidade. Jesus chama nesses dias para perto os que estão dispostos a perderem a vida pela alegria que está proposta na eternidade. Jesus chama para segui-lo apenas aqueles que queimaram suas carroças e, como diz a música, afundaram os seus barcos no cais. A pergunta para a gente refletir hoje, se é que ainda necessita mais alguma, diante da condição imposta por Jesus para segui-lo,
Quando você olha para a sua vida, para suas escolhas e para suas prioridades, será que você realmente tem seguido Jesus como um discípulo? Ou será que tudo que você conheceu ao longo da sua jornada é uma verdade imposta por uma religião? Uma verdade que se adaptou à sua vida, ao invés da sua vida se adaptar à única verdade? Reflete nisso aí. Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que esse conteúdo possa ter de alguma forma abençoado a sua vida e te feito refletir. Escreva nos comentários quando que você está vendo esse vídeo e o quão relevante ele possa ter sido para você. E não importa o quanto tempo você está vendo a gente no futuro, a sua opinião é muito importante para a gente. Então, não deixe de avaliar esse vídeo e, se possível, comentar. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.